Um menino de 2 anos morreu depois que a dona de um berçário na cidade de Nerópolis esqueceu a criança trancada dentro do carro. Ele teria ficado no veículo por cerca de 4 horas. A empresária, que era responsável pela criança, foi presa e agora vai ser investigada por homicídio culposo quando não há a intenção de matar. Vamos ver os detalhes desse caso trágico na tela agora. A mulher foi presa em flagrante junto com o marido pela Polícia Militar na cidade de Itaberaí. Na rodovia, na GO 070, no contrafluxo, diante da qual a viatura então realizou a abordagem policial. O casal resistiu à prisão, falou algo referente ao que teria acontecido? Não, eles não resistiram à prisão no momento, procederam normalmente à busca pessoal deles, né, a equipe já sabia mais ou menos do que estava acontecendo, né, do fato, então eles até não mexeram muito no veículo, porque o veículo foi onde aconteceu o crime, né? A situação veio a óbito a criança. Então resolveram trazer esse veículo de intacto até para a delegacia, para a perícia, para ser periciado. A pedagoga e dona da escola é suspeita de ter deixado um aluno de 2 anos em uma cadeira dentro do carro por mais de 3 horas. A criança foi identificada como Salomão Rodrigues Faustino. Ela, em seu interrogatório, não usou o direito constitucional de permanecer em silêncio, ela quis explicar o que aconteceu, informou que naquela tarde, início de tarde, ela teria um compromisso de recepcionar 3 bebês no berçário, portanto, era o início de tarde muito corrido. Como rotina, ela tinha a atividade de buscar essa criança que faleceu na casa da família, chegar no berçário, colocar ele dentro do berçário, zelado ali com as cuidadoras, e as suas atividades normais no berçário transcorrer normalmente. E no início dessa tarde, devido a essa preocupação com esses 3 bebês que exigem cuidados maiores, enfim, ela chegou, desceu do veículo, trancou o carro e entrou para dentro do berçário, esquecendo a criança dentro do veículo. O menino foi socorrido por uma equipe dos bombeiros e atendido em um hospital de Nerópolis, mas não resistiu. O corpo dele foi levado para o IML de Goiânia. Há 3 meses, a empresária teria um contrato com os pais para fazer o transporte da criança entre a casa e a escola. O marido da empresária foi ouvido e liberado. Ela foi até o marido para buscar conselho, né? O marido resolveu ir até a cidade de Itaberaí para tentar um advogado. E nesse momento que ele estava conversando com o advogado via telefone, a Polícia Militar abordou. Uma outra criança de 1 ano e 4 meses, que também estaria sob a responsabilidade da dona do berçário, foi levada para a delegacia. Como a gente só tem o primeiro nome da criança, né, a criança será encaminhada ao abrigo, que chama Casa das Liberas, aqui de Nerópolis. A gente vai tentar alguma busca de algum familiar. O berçário funciona desde o dia 14 de outubro passado, com atendimento nos períodos da manhã e tarde para idades a partir de 4 meses até os 6 anos. E também com serviço de hotel. A empresária é investigada pelo crime de homicídio culposo quando não há intenção de matar. Se for condenada, pode pegar até 3 anos de prisão. Mas foi arbitrada uma fiança no valor de R$ 7.545, mas ela não teria condições de pagar o valor e por isso foi levada para a casa de prisão provisória em Aparecida de Goiânia. Aguardamos o resultado das perícias, faremos uma perícia no veículo também e a investigação segue aí com prazo máximo aí de 10 dias para a conclusão. Gente, sério, assim, você deve estar como eu, né? Engasgado aí. Eu tenho uma de 3 anos em casa. Posso falar uma coisa pra vocês? Por pior que seja o sentimento desses pais, por mais que eles estejam destruídos, a gente que não é pai e mãe dessa criança, a gente fica junto. Porque isso pode acontecer com qualquer um. Essa mulher foi presa, ela vai responder por esse crime que ela não teve a intenção. Até porque a informação que nós temos é de que a criança adorava ficar no berçário. Então, gente, se a criança adorava ficar no berçário, é porque a criança era amada, a criança era cuidada. Se os pais permitiam que ela buscasse a criança em casa para levar para o berçário, é porque os pais sabiam que havia um cuidado. Houve um erro, houve uma falha? Houve. Uma falha enorme. E que custou a vida desse menininho. Mas ela não teve essa intenção. Agora, vocês imaginem o desespero
ao enxergar esse menino dentro do carro, gente. Meu Deus do céu, no calor que tá fazendo esses dias todos. Era 1h da tarde. Aí a gente fica se perguntando, eu lá na redação hoje estava assim, poxa vida, nem para ter sido naqueles dias mais fresquinhos, nem para ter sido um dia de chuva, nem para ter sido de manhã, né? Porque talvez de manhã, das 4 até, sei lá, 11 horas da manhã, não tivesse tão quente, né? É porque era para ser. E aí, gente, não adianta a gente ficar culpando, a gente ficar apontando erros, a gente apontar falha. Por que o pai e a mãe deixavam? Pelo amor de Deus, gente, era uma necessidade do pai e da mãe, que tinham que trabalhar. Essa mulher trabalhava, pelo menos a polícia agora vai investigar se estava tudo certo com o berçário, com o alvará, com a autorização. Mas ela não teve a intenção. A gente fica destruído, porque a gente pensa, né, na falta da criança, que vai fazer para os pais. E a gente pensa no sofrimento dessa criança ali, né, por horas chorando. E aí isso serve de alerta para a gente, sabe? Porque às vezes na correria do dia a dia, você sai do carro falando no telefone, você sai do carro pegando um monte de coisa, você sai do carro atrasado para um compromisso e você deixa a criança lá dentro. Não é o primeiro caso que a gente mostra. Deus abençoe que seja o último, mas talvez não seja. Então vamos prestar mais atenção em tudo que a gente faz, sabe? Em tudo que a gente faz. Porque infelizmente às vezes essa falta de atenção, que não é intencional, gente, não é intencional, ela pode custar uma vida. Era um bebezinho de 2 anos, porque é um bebê que não consegue se soltar da cadeirinha. Se fosse uma criança maior, teria conseguido. Ninguém passou na calçada, ninguém ouviu o choro dessa criança. Que Deus conforte esses pais, gente, pelo amor de Deus. Que dor é essa? Que dor é essa? Vocês já imaginaram o telefone do pai e da mãe tocar? Seu filho está morto. Por que essa criança não passou dentro daquele carro, meu Deus, chorando? Talvez morreu sufocada, né? Talvez engasgada, não sabemos. Às vezes, na hora que ela chegou, a criança estava dormindo. Estava dormindo. A nossa equipe vai acompanhar. Nossa equipe está chegando a Nerópolis. Vai acompanhar, porque o velório do pequeno Salomão acontece hoje. E a gente vai acompanhar tudo isso, tá? Inclusive, a dona da creche hoje deve passar também por uma audiência de custódia. E a gente vai saber qual vai ser a decisão da justiça em relação a isso. A Patrícia Piazza está lá na cidade e vai trazer mais informações pra gente sobre esse caso. Paty? A cidade está consternada com isso que aconteceu na tarde de ontem aqui em Nerópolis, né? A perda do pequeno Salomão Rodrigues Faustino, de apenas 2 aninhos de idade, que foi esquecido dentro de um carro ali com os vidros fechados por cerca de 3 horas, né? Ele que tinha sido transportado pela própria dona da creche, que tinha essa responsabilidade de pegá-lo em casa, levá-lo até o berçário, né? E nesse dia de ontem, ela acabou esquecendo essa criança dentro do veículo. Foi ela mesma quem percebeu ali, depois de horas, a presença da criança já desfalecida. A gente está aqui com o delegado que está cuidando desse caso, doutor André Fernandes. Delegado, bom dia para o senhor, se é que a gente pode desejar um bom dia numa situação dessa. Essa mulher, ela foi presa porque ela tentou fugir, inclusive, né, a dona desse berçário. O que ela disse, o que ela justificou ali? Bom dia mais uma vez. Bom dia, exatamente. A prisão em flagrante se deu porque a partir do momento que ela percebeu o que ocorreu, ela não se apresentou às autoridades. A princípio, os funcionários solicitaram a presença do bombeiro, que rapidamente atenderam. Fica até os elogios aqui ao bombeiro, à polícia militar e à nossa equipe pela união. E em seguida, ela verifica no final do dia, ao ir no veículo, que a criança teria sido esquecida. Ela relata que abre a porta, a criança já debruça sobre a cadeirinha, já desfalecida, ela socorre ele nos braços e entra para o interior do berçário tentando reanimá-lo. Agora, chama a atenção também que ninguém deu fato dessa criança durante todo o dia ali dentro do berçário, né? Outros funcionários também estavam por lá. Exatamente. Essa foi uma pergunta que eu indaguei a alguns funcionários que nós já ouvimos. Ontem mesmo as investigações começaram acelerada pela gravidade dos fatos, né? E, infelizmente, ninguém notou a ausência, né? Eram 3 meses que ela estava com essa atribuição, essa responsabilidade de pegar a criança
junto à família. Ontem foi a própria mãe que entregou a criança para essa proprietária, que foi autuada em flagrante, e durante 3 meses tudo correndo normal. E ontem a ausência da criança, infelizmente, não foi percebida pela equipe, né? Esse transporte, ele também é permitido à própria dona da creche, do berçário, fazer esse transporte? Nós estamos analisando, né, a questão. Não temos condição ainda de ouvir a família da vítima, né, para saber como que era esse acordo, né? A princípio, toda a documentação do berçário está legítima, nós estamos colhendo tudo isso e em breve teremos uma resposta a respeito de como era esse acordo entre as partes. Além da dona do berçário, outras pessoas foram ouvidas? A família teve condições de já falar com a polícia ou ainda não? Não, a família não teve absolutamente condições. Nós tivemos o primeiro contato na porta da UTI aqui do Hospital da Cidade, no momento que estava recebendo a informação do falecimento da criança, então era um momento que, infelizmente, a gente tem que respeitar e entender. Os funcionários foram ouvidos, outros funcionários? Sim, outros funcionários já foram ouvidos com importantes informações a respeito do que ocorreu. Que tipo de crime pode ter sido cometido? É de fato um crime? Como que é uma situação dessa? Porque foi um esquecimento, mas tem um agravante que ela acabou fugindo da cidade ali, né? Exatamente, é um delito que ocorreu, que nós atribuímos inicialmente a questão do homicídio culposo. Foi uma morte não intencional devido a uma negligência da proprietária e ela foi autuada em flagrante por homicídio culposo e deferida a ela a fiança. Porém, não foi possível saldar. Ela foi então recolhida por nossa equipe no Complexo de Aparecida de Goiânia e está já à disposição do Poder Judiciário e Ministério Público para audiência de custódia. Assim que ela percebeu o que tinha acontecido, ela deixou a cidade, como a gente já disse, e uma outra criança acabou ficando no berçário, de 1 aninho ali. Ela pode ser responsabilizada por isso? Sim, esse fato foi importante. Uma outra criança que estava aos cuidados específicos dela foi deixada, porque ela se ausentou. Nós analisamos essa questão, que a criança foi apresentada aqui pelas próprias funcionárias do berçário, e entendemos que não houve o crime de abandono de incapaz, porque não houve um perigo para essa criança, ou seja, a todo momento havia um funcionário cuidando, depois a Polícia Civil e depois acionamos o Conselho Tutelar também para nos ajudar no acolhimento dessa criança. Quais serão os próximos passos dessa investigação? Hoje continuamos colhendo oitivas de funcionários, aguardando aí alguma orientação sobre o laudo da Polícia Técnica e também a questão documental do berçário. Muito obrigada pelas informações. Manu, uma notícia muito difícil de ser dada. A gente conversou com o pessoal aqui de Nerópolis, inclusive chegou a informação pra gente de que essa mãe, né, do pequeno Salomão, ela tentou por inúmeras vezes ser mãe. Ela teve várias perdas gestacionais ali. Era uma criança que foi muito esperada, um desejo desse casal, né? E que infelizmente houve essa fatalidade, né? Essa criança que foi esquecida dentro de um veículo ali ontem à tarde, fazia um calor de mais de 30 graus, né? Ele foi levado às pressas ali, assim que se percebeu que essa criança estava dentro do veículo, para o hospital aqui da cidade, mas infelizmente não resistiu. Os pais, neste momento, a informação que a gente tem, a família está em Goiânia, fazendo a preparação ali para o velório e sepultamento do Salomão, né? Esse velório está marcado para começar às 9 horas da manhã, numa funerária aqui de Nerópolis. Eu volto com você. Meu Deus do céu, Patrícia, essa informação ainda de que a mãe teria tentado engravidar por muito tempo nos dói mais o coração, né, gente? Porque você imagina, foi tão sonhado, foi tão desejado, foi tão pedido, foi tão esperado. Olha a coisa mais linda, a imagem do menininho sorrindo. Ô, gente, isso faz a gente, né, despedaçar ainda mais. Que Deus console essa família, que Deus conforte, que Deus carregue nos braços esses pais, porque deve estar sendo uma dor, assim, dilaceradora. Meu Deus do céu, olha que coisa mais linda, um anjinho mesmo, né? Paty, obrigada, viu, pelas informações. Agradeço ao delegado também por atender aqui a nossa equipe. E como o delegado disse, né, existia uma outra criança que estava no local e essa mulher não poderia ter deixado, já que ela era responsável. Mas, pelo menos, essa outra criança não foi deixada sob nenhum risco, né? Existiam as funcionárias ou os funcionários que estavam ali para cuidar dessa outra criança que estava lá no local. Meu Deus do céu, você imagina só. Você, pai, mãe, a gente mostra com muita frequência, né, gente, casos assim de berçários, a gente mostrou até recentemente, escolas, creches, enfim, que seja, em que às vezes diretora, professora, funcionária, enfim, maltrata as crianças, né? E isso dói na alma da gente, sabe? A gente se revolta porque dá vontade de
né, de devolver para essas pessoas essa agressão contra uma criança tão inofensiva, indefesa. A gente mostrou um caso recentemente de que havia a suspeita de que a dona deixava as crianças chorando no lugar intencionalmente, porque as crianças não queriam comer ou para parar de chorar, não dava comida, maltratando mesmo as crianças. Nesse caso, não houve a intenção, não houve maus tratos, não houve grito, não houve nada disso, mas houve uma negligência. Houve um esquecimento que foi fatal. Agora, para um pai e para uma mãe que recebe a ligação e fala, olha, temos uma denúncia, a gente suspeita que o seu filho está sendo agredido, está sendo maltratado, igual a gente já mostrou o caso aqui da criança apanhando no rosto para comer o que a criança não queria comer, isso já é revoltante e já dói, né? Porque a gente carrega... Culpa é uma coisa que nasce com pai e mãe, né? Principalmente com mãe. E aí a gente se sente culpado, eu tenho que deixar lá, eu tenho que trabalhar, mas eu tive que deixar, meu filho passou por esse trauma, porque eu tive que deixar. Agora você já imaginou esse pai, essa mãe que, segundo o delegado, entregou o filho para a dona da creche. Vocês imaginem, a culpa que essa mulher não deve estar sentindo. Por que eu entreguei? Por que eu não levava? Por que eu não deixei lá? Por que eu fiz isso? Não é, gente? Porque a gente tenta se culpar e, na verdade, não há a culpa. Não há a culpa verdadeira, nem da dona da creche, muito menos dos pais, que estavam tentando oferecer o melhor, talvez trabalhando muito para conseguir dar um futuro melhor para essa criança. E que, infelizmente, agora tudo isso desmorona, né? Vem abaixo, porque o sonho de ver essa criança crescer não existe mais. 8h27, vamos voltar com a Patrícia Piazza para falar desse caso triste do menininho de apenas 2 anos que morreu depois de ser esquecido dentro de um carro na porta da creche, né, Paty? É isso, Manu. A gente segue aqui na cidade de Nerópolis, em frente à funerária, onde será realizado o velório do Salomão Rodrigues Faustino, de apenas 2 anos de idade. Esse velório está marcado para começar por volta de 9h30 da manhã. O corpo do pequeno Salomão já passou, né, por perícia ali, pelo exame cadavérico, e já foi liberado pelo IML de Goiânia às 3 horas da madrugada. A família agora trabalha nos trâmites burocráticos para poder fazer o velório e sepultamento da criança. Esse caso que chocou não só Nerópolis, mas todo o estado aqui de Goiás. A cidade toda está consternada com o que aconteceu. O Salomão, ele foi esquecido dentro de um carro na porta do berçário onde ficava. Era a própria dona desse berçário quem fazia o transporte, quem buscava ali a criança e levava então para a escolinha. Ela buscou ontem, por volta de 1h da tarde, o Salomão, mas acabou esquecendo a criança dentro do carro, segundo ela contou ali para a polícia, porque estava com pressa e cheia de compromissos, né? Ela trancou o veículo, desceu e seguiu então ali na creche. Por volta das 5 horas da tarde, ou seja, essa criança passou mais de 4 horas ali dentro do veículo trancada. Quando ela foi para pegar o veículo para ir embora, foi que ela viu o menino já desfalecido. O corpo de bombeiros foi chamado, chegou com urgência até o local, levou essa criança até um hospital aqui da cidade, mas infelizmente o menino não resistiu. A dona da creche, ela acabou fugindo ali com o marido para uma rodovia sentido Itaberaí. A Polícia Civil conseguiu localizar esse casal, né? Ela contou que foi para esse local para tentar contato ali com o advogado no momento de desespero e ela foi presa. Inclusive já está no complexo prisional de Aparecida de Goiânia e deve passar por audiência de custódia ainda hoje. A Polícia Civil investiga esse caso, que é tratado, né, a princípio como homicídio culposo, quando não se tem a intenção de matar. A gente conversou mais cedo com o delegado, que disse que já ouviu oficialmente, né, essa dona dessa creche, ouviu outros funcionários também, mas ainda não teve acesso à família da criança, que, claro, está muito abalada, não tem cabeça ainda para conversar com a Polícia Civil. Esse será o próximo passo da investigação, Manu. A gente segue aqui na cidade de Nerópolis acompanhando todo o desenrolar dessa história. A Polícia Científica também está aqui na cidade. Esse carro, esse veículo deve ser periciado. Repito, o Salomão ficou ali dentro do carro por cerca de 4 horas. Ele estava na cadeirinha, ele estava afivelado, né, no cinto, mas infelizmente não resistiu. Infelizmente ninguém deu falta dessa criança. Os próprios funcionários da creche não deram falta dessa criança ali durante todo esse tempo. Ninguém passou ali e viu essa criança dentro do veículo.
mesmo, infelizmente, né, Manu? E a gente falou mais cedo também, é uma família conhecida aqui de Nerópolis. Essa mãe tentou por várias vezes, né, engravidar, teve várias perdas gestacionais e quando conseguiu, infelizmente, veio essa tragédia para marcar essa família. Então, aqui o sentimento é de profunda dor de todos os moradores, de quem conhecia e até de quem não conhecia essa família de perto, mas claro, compartilha deste momento de sofrimento. Manu, eu volto com você. Obrigada, Paty. Bom trabalho para vocês aí, para a equipe também que fica acompanhando um caso como esse. É muito triste. A Paty que tem uma menininha, né, de uma idade próxima dele, a gente se coloca muito no lugar, né, Paty? É muito difícil para a gente fazer esse tipo de cobertura. Então, bom trabalho para vocês aí, minha querida.